Caro seminarista, Lucas, meus irmãos na fé, que hoje celebramos o segundo domingo do tempo comum, tempo de maior extensão dentro da liturgia. E hoje nós temos como tema o chamado, a vocação. Vocês ouviram muito bem a leitura do livro de Samuel. Samuel era bastante jovem, ele não tinha ainda muito discernimento de quem era Deus, ou ainda, assim quando nós somos jovens, claro, nós estamos numa etapa de aprendizado, nós estamos aprendendo como é as coisas, mas nesse mundo moderno as coisas são muito rápidas. Os jovens nossos hoje são muito ágeis em aprender as coisas. Digo isso diante da informática, diante do mundo da internet. Claro que no tempo de Samuel nada existia disso, mas ele era um jovem que estava no processo também de discernimento. E ele aqui, 3 vezes, ele é chamado. Esse chamado, como se fez acontecer? No interior, no coração de Samuel. Samuel estava dormindo, e ele foi chamado por Deus, e nesse levantar-se, ele ia diretamente ao profeta Eli, aqui estou, mas eu não estou te chamando, volta a dormir. E Eli e o Samuel voltava a dormir, e foram assim diversas vezes, até na última vez, que Eli o profeta intuiu, é Deus que está chamando Samuel, e quando ele te chamar, você diz para ele, fala, que teu servo escuta. E foi justamente o que aconteceu. Quando Samuel foi chamado pela última vez, ele disse, fala, Senhor, que teu servo escuta. E Samuel crescia e Deus estava com ele. Claro que Deus chamou Samuel para os seus projetos, para os seus planos. Ele cresceu em idade, em graça, mas também em sabedoria diante de Deus, porque Deus estava em seu coração. Então, quando Deus chama a gente, não é algo teofânico, ou não é algo, de uma extraordinariedade, ou como a gente diz, não é uma ação verbalizada. Se tiver alguém ouvindo muita coisa por aí, cuidado, aí a gente precisa se tratar, porque, Deus assim não chama, Ele chama no nosso interior. Por causa disso que eu recomendo também ler as Confissões de Santo Agostinho, que fala também do chamado, no capítulo 8, quando ele se converte, ele também é chamado, ele também faz a revolução dentro de si. A palavra em grego se chama metanoia, ou alguns dizem metanoia, que é um reverso, que é uma conversão, total de vida. E assim acredito que aconteceu com Samuel também, sem dúvida. Então essa conversão, ela se dá total, quando Deus toma posse da nossa alma, da nossa vida, quando Ele fala no nosso interior. Como diz Santo Agostinho, no capítulo 8, eis que eu te procurava fora, e tu estava dentro de mim. Justamente, esse Deus estava a incomodar o coração de Agostinho,
quando ele ouve o Senhor, quando no capítulo 8 também fala que havia uma criança e que segurava a Sagrada Escritura dizendo, toli legere, que quer dizer, toma e lê, né? Toma e lê. E quando ele leu, ele levou um choque tamanho, que aí se deu a metanoia, ou a metanoia, que aconteceu com Santo Agostinho, tese esta da minha formação em filosofia. Bom, o que nos interessa olhar bem é essa atitude de Samuel. Fala, que teu servo escuta. Existem muitas vozes por aí que não são as vozes de Deus. Precisamos saber discerni-la, identificá-la em nossa vida, em nosso coração, para ver os planos que Deus quer em nossa vida. E aí o Salmo responde isso. O Salmo já nos dá resposta. O Salmo 39, 40 da liturgia de hoje. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A pergunta que fica para nós, será que nós fazemos mesmo a vontade de Deus? Será que mesmo nós estamos buscando ouvir a Deus atentamente e fazer a tua vontade? Ou muitas vezes Deus fala conosco e nós fazemos o que nós não ouvimos, ou nós não queremos compromisso. Então, o termo usado hoje, nós poderíamos falar bem da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, da vocação matrimonial, mas nós estamos falando no chamado hoje. Semana que vem nós vamos ter a missa vocacional, e nós poderemos detalhar, podemos conversar um pouco sobre a vocação específica, porque são vocações específicas da igreja. Mas todos nós somos chamados indistintamente. Domingo passado foi o batismo de Jesus. Quando ele é batizado, o que acontece com ele? Ele é enviado do Pai. Abriu-se o céu, se diz, este é meu filho muito amado, no qual eu coloco nele toda a minha complacência. O que quer dizer isso? Este aí é meu filho, que faz a minha vontade. Fazer a vontade de Deus, não fazer a nossa vontade. Isso é discernimento, ter discernimento espiritual. Era o que Jesus fazia quando queria falar com o Senhor. Ele subia aos montes, ia para o deserto, e lá conversava com seu Pai, em espírito e verdade. Deixava Deus falar. Às vezes a gente não deixa Deus falar. Nós fazemos tantas orações, às vezes escritas, que nós estamos rezando. Mas aí eu saio da capela, não estou criticando que isso não seja oração. Eu estou dizendo que há várias formas de rezar, mas é preciso no silêncio também ouvir a Deus. É preciso nos silenciar, ouvir o que Deus tem a nos falar. Alguém aqui, não sei se já entrou no mosteiro de São Bento em São Paulo. Eu sempre, quando vou, gosto de ir lá um pouquinho rezar. Vocês já ouviram, lá perto da Anhangabaú, aquela efervescência de gente, falando, gesticulando, empresários com telefone, aquele barulho todo? Você entra dentro do mosteiro, você só ouve o pio dos passarinhos. Um lugar silencioso. Eu não sei como é que os monges fizeram aquilo, mas a igreja, belíssima além de ser, é um lugar de profundo momento de oração, de silêncio, de deserto, para que nós possamos estar diante do Senhor. É assim que os homens bíblicos faziam. É assim que Jesus também o fez. Subia as montanhas, ia para os desertos,
ia rezar. Quando ia definir alguma coisa, ele ia rezar. E é isso que nós temos que aprender com Jesus Cristo. A palavra ausculta é uma palavra diferente da escuta. A ausculta é uma palavra vocacional. É auscultar a Deus. Auscultar é muito mais profundo do que simplesmente escutar. Escutar, eu posso escutar qualquer coisa. Auscultar é diferente. É ouvir, é uma via de comunicação com Deus. E aí nós chegamos também na segunda leitura, belíssima leitura, que São Paulo fala das imoralidades. Muitas vezes a gente pensa que a imoralidade, ela só vem da questão afetiva. A imoralidade muitas vezes vem da carne. Claro que São Paulo especifica isso, que o nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Mas há muita imoralidade por aí, não só afetiva. Por exemplo, o que está acontecendo com o nosso país é imoral, é feio, é a falta de respeito para com o próximo, com aquelas pessoas que estão lá no Amazonas morrendo à míngua. Num país como o nosso, num país e uma sociedade em que tem amplas condições de socorrer os mais fracos, indefesos, os pobres, que com o apelo do senhor arcebispo Dom Leonardo Hurrich, ele chama Dom Hurrich Stein, né, Dom Leonardo. Então, ele fez um apelo muito grande, um apelo emocional, dizendo para que as autoridades olhassem com maior zelo para os que estavam morrendo, as crianças passando por uma situação muito difícil também de vir a óbito. Isso é imoral, não tem moral nenhuma. Aliás, o Brasil perdeu totalmente a sua moral. Quando acontecem essas coisas, quando isso vem acontecer, que tristeza, jogos políticos, e isso nos entristece muito diante do que está acontecendo. Então, imoralidades, elas vêm de grandes âmbitos. Outra coisa imoral também é quando numa pandemia, alguns de nossos governantes, alguns de nossos políticos, preparam na calada da noite aumentar os seus salários de vereadores e de prefeito, como aconteceu em São Paulo. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então, quem sofre é nosso povo. Quem sofre são os nossos irmãos em Cristo, que estão perdendo seus entes queridos, estão morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. Isso é imoral. Então, meus irmãos, nós devemos sempre partir do âmbito da ética, diante da moralidade, porque nós somos santuários de Deus, nós somos templos do Espírito Santo, Deus habita, Deus mora em nós, e tudo aquilo que a gente faz, não em favor do próximo, nós vamos ser cobrados, e muito cobrados, sem dúvida. A quem muito foi dado, o muito será cobrado, diz o próprio Jesus Cristo. Então, está acontecendo também a solidariedade muito bonita entre os estados que estão recebendo essas pessoas, aqui 30, outros estados que estão para receber as crianças, aqui também prepararam os lugares. Isso é bonito, que solidariedade bonita, aonde o estado também está enviando 50 mil vacinas para lá Manaus,
Isso é evangélico, isso é cristão, é repartir, é socorrer aquele que precisa. E olha o que tem feito os nossos profissionais da saúde, coitados, se destrinchando, se dando, que vocação bonita, os médicos chorando nas portas dos hospitais, tentando fazer de tudo para salvar os seus próximos. Eu parabenizo os médicos, eu dou uma salva de palmas muito linda para os nossos enfermeiros, para os nossos profissionais de saúde, que agem como grandes sacerdotes, doando a sua vida, correndo risco, mas amando profundamente os seus semelhantes. Coloca a sua vocação em primeiro plano. É isso que deve fazer todos nós, todos que somos cristãos, que conhecemos a palavra, que comungamos o corpo de Cristo, que participamos da Eucaristia. E aí nós chegamos no Evangelho. No Evangelho, aonde Jesus aponta, aonde João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus. E essa pequena frase é tirada do Evangelho e colocada na Santa Missa, no ritual sacramental da Eucaristia, que diz: eu não sou digno, Senhor, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Sim, mas façamos jus àquilo que nós respondemos. Digno nós não somos, mas nós temos necessidade de receber a Eucaristia, porque ela é remédio para a alma, remédio para a vida, cura para a nossa alma, cura para os moribundos, cura para todo aquele que está sem esperança. É remédio, remédio sim, aquele que está em cima do nosso altar, e que João olha passando e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo, o Cordeiro imolado, que é Jesus. E aí os discípulos de São João Batista pergunta a eles, vendo eles, Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? Eles dizem: Rabi, quer dizer mestre, o Cristo, o ungido do Pai, onde moras? Ele responde: vinde ver, vinde comigo. E eles vão e veem. A vocação, meus irmãos, o chamado foi esse, foi um chamado verbal, porque o grande mestre da vocação é Jesus Cristo, Ele que chama para a sua grandieira, para o seu trabalho, e Ele chamou os discípulos. E André chega correndo e vai até o seu irmão Simão e diz: encontramos o Messias, encontramos o Cristo, o Messias, o Cristo. E André conduziu Simão até Jesus, que diz: tu és agora filho de João, Simão, Cefas, que quer dizer pedra. Vocês notaram uma coisa interessante aqui no Evangelho? Jesus chama quem? André, os outros. E quem chama Pedro? André. Então Deus também usa das pessoas para o chamado. Não pense vocês que os céus vai se abrir, ou que vai te dizer fulano, ciclano. Nunca vai acontecer isso, porque o Deus chama no nosso interior. Jesus te faz o convite, Ele te chama. Qual a sua resposta? Se eu perguntar para o Lucas aqui, que é seminarista, como Deus chamou ele, o céu se abriu, você ouviu uma voz lá do alto? Se eu não, eu ia falar com, se ele dissesse que sim, eu ia falar: Padre Jorge tem que internar ele, mas não foi assim, foi bem diferente, não é verdade? Comigo também foi diferente, comigo também
foi de uma forma muito diferente. Assim Deus chama. É assim que Deus toca no coração. Ele nos chama para o sacerdócio, para a vocação ministerial dentro da igreja, para a vida religiosa, nos chama para ser ministros. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem não para Deus. Ah, porque eu estou ocupado. Ah, porque eu tenho meus afazeres. Ah, porque o tempo não me deixa. E aí eu recordo aquela canção do Padre Zezinho. Acho esse padre extraordinário. As suas falas são de uma grandeza muito grande, o Padre Zezinho. Acompanho ele desde minha juventude. E ele diz: quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Isso. Ninguém tem tempo para Deus. Ninguém tem tempo para dizer sim a Deus. E muitos falam não. Não, porque eu estou muito ocupado. E vira as costas para Deus. E aí, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, se ouvires a voz do tempo, e assim vai a canto. E ele diz: quase ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo para Deus. Ninguém tem tempo de se doar, de dar a sua vida, de dar o seu coração. E quando ele chamou e você disse não, ele vai te cobrar. Não tenha dúvida, ele vai te cobrar muito. Eu posso dizer para vocês, que se eu cheguei até aqui o sacerdócio, foi porque Deus quis. Não foi porque os homens quiseram, foi porque Deus quis. Lutei muito para ser padre, muito. Não posso dizer essa palavra, que tudo foi amargo, porque também surgiram muitas coisas boas. Mas pisei em muita brasa, atravessei muitos desertos, para chegar ao sacerdócio. E quando Deus quer, não tem ninguém que possa impedir. Quando Deus precisa, não tem ninguém que possa impedir a Deus daquilo que Ele quer, daquilo que Ele quer fazer, porque para Ele nada é impossível. Não existe limite para Deus. Então, cheguei ao sacerdócio pela graça de Deus. E se eu digo para vocês, se eu pudesse começar, começaria tudo de novo, como diz o Gonzaguinha na sua música. Começaria tudo de novo, começaria outra vez, porque a graça de Deus no meu sacerdócio é muito grande. Eu só tenho a dizer para Ele que eu agradeço por tudo e não reclamo de nada do que Ele fez em minha vida, do que Ele fez em meu favor. Nada. Pelo contrário, levanto as mãos para o alto e diz: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.